Olá pessoal, hoje a nossa live é sobre corrupção, mas pelo ângulo cristão. Como que o cristão olha para a questão da corrupção e da justiça? E a gente vai fazer a live com o teólogo Franklin Ferreira, que escreveu uma série de livros, uma pessoa extraordinária que vocês vão conhecer hoje aqui. Vamos ver se ele já entrou aqui para nós adicionarmos o Franklin Ferreira. Já vai falar sobre como que a gente pode, como cristão, olhar para o fenômeno da corrupção em relação à justiça. Não corrupção no sentido de deterioração moral pura e simples, mas corrupção no sentido que a gente trata na sociedade de desvio de dinheiro público, de obtenção de um ganho privado mediante o abuso da função pública, para ser mais técnico. Vamos lá? Franklin deve estar entrando aqui. Opa! Aceitando a qualquer momento. Franklin Ferreira conosco. Excelente! Muito bem-vindo, Franklin. Alegria tê-lo aqui. Pessoal, antes de apresentar o Franklin Ferreira, se você acha esse tema relevante, dá o seu like aí, curta, compartilha, faz um arroba aí para o seu amigo que você acha que seria interessante que ele assistisse essa live, porque assim o algoritmo vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai levar para outras pessoas. Então não deixe de curtir. Se você não segue o Franklin ainda, siga. É um teólogo sempre com posições dentro do cristianismo muito bem fundamentadas. Tem uma série de livros dele aqui que eu tenho, que eu leio. E queria dar boas-vindas a você, Franklin. Já deixar a recomendação para todo mundo seguir. Ah, bacana! Legal. Bom, a diferença, o Franklin mostrou 2 livros, né? O meu, A Luta contra a Corrupção, e um dos livros dele, A Idolatria do Estado. A diferença é que o meu é um de poucos livros que eu escrevi, e o do Franklin é um de um arsenal de uns 50 livros que eu acho que o Franklin escreveu. Acho que eu não sei nem se ele conta aí no número de livros que ele escreveu. Show de bola, Franklin. Bom demais. A dedicatória que eu fiz, né? Obrigado, bacana, legal. 2019. 2019? Foi. Bom demais, bom demais. Legal, gostoso ter essa caminhada junto com você, viu? Bem-vindo a essa live, Franklin, em que a gente vai conversar sobre como que o cristão olha à luz da Bíblia para a corrupção e para a justiça. E eu queria que você se apresentasse, e eu vou colocar o contexto de como que a gente pensou em discutir esse assunto, trocar uma ideia sobre esse assunto. Deltan, primeiro, boa noite aí a você, a todos que nos acompanham. Parabéns pela vitoriosa campanha, né? O deputado paranense mais votado, né? 345 mil votos aí, mais ou menos, né? Por aí, mas parabéns. Parabéns pela luta, pelo empenho e pela conquista, né? Que Deus abençoe aí essa nova etapa da sua vida, né? Continue servindo a Deus, como serviu na Procuradoria, né? Agora servindo agora na Câmara, né? Meu nome é Franklin, sou pastor aqui em São José dos Campos, na Igreja Reformada. Sou diretor também do Seminário Martin Butzer, um centro de formação pastoral. Trabalho com edições Vida Nova, tenho publicado vários dos meus livros aí. Em linhas gerais é isso. Não vou falar de futebol para não passar vergonha, né? Acho que é mais fácil a gente mergulhar no tema do que falar de futebol. Mas em linhas gerais, sou casado, uma filha, tá para casar agora minha filha também, né? Então, esse é o Franklin. Você torce, cara, que você está sentindo passando vergonha assim. Não, meu time é o Vasco da Gama, então vamos deixar quieto aí. Tá saindo da segunda divisão, né? Mas tá bom, cara, tá bom. Bacana. E você estava falando, desculpa, que seu livro está saindo na segunda edição, Teologia Sistemática? Não, eu acabei de publicar um livro agora sobre a questão do antissemitismo, tratando aí a questão como o cristão lida com o antissemitismo, legal. A necessidade do cristão aí ter um olhar misericordioso e amoroso para Israel, para os judeus. Então, essa tem sido minha área de pesquisa nos últimos 2 anos, né? Tenho trabalhado mais com isso, né? Lendo um bocado aí sobre relações entre cristãos e o cristianismo, o judaísmo. Então, tem sido minha área de pesquisa nesses últimos 2 anos. Eu vou te mandar uma cópia do meu livro novo para você depois. Legal. Eu estava olhando aqui o seu Teologia Sistemática, aqui, como eu disse, um dos muitos livros do Franklin. Esse é um livro referência aqui também para quem estuda teologia. Franklin, você tá dando uma travada no teu Instagram, na tua internet. Eu não sei se é aí ou é aqui. Eu acho que tá chegando um pouquinho travado.
Pessoal, vocês estão nos escutando? Tá travando o Franklin ou tô travando eu? A internet aqui ou é do Franklin? O do Franklin também tá travando um pouco para mim aqui. Eu mexi aqui, vamos ver se melhora. Boa, joia, Franklin. Pessoal, a gente pensou em encarar a corrupção. Tem dois sentidos em que a gente poderia discutir corrupção, tá? Corrupção num sentido mais amplo, no sentido de corrupção moral. Muitas vezes eu vejo autores cristãos abordarem a corrupção num sentido que a Bíblia muitas vezes usa o termo de corrupção moral, de pecado, de deterioração moral. E agora a gente não vai encarar, a nossa proposta aqui não é falar de corrupção desse sentido bem genérico e tão amplo. A nossa proposta aqui é fazer uma abordagem cristã e bíblica da corrupção como um abuso, como um abuso de função pública para obter ganho privado, que é o sentido que a gente fala quando a gente fala tem corrupção no município, tem corrupção no Estado, tem corrupção no governo. A gente está falando de abuso de função pública para obter o ganho privado. E aí você, aquela situação, por exemplo, da corrupção ativa, que é quem paga uma propina para o funcionário público, a corrupção passiva, que é o funcionário público que recebe um suborno ou uma propina, você tem o desvio do dinheiro público, que é o que a gente chama de peculato. Então, são esses fenômenos que a gente vai olhar, que a gente poderia dizer em linguagem bem assim, bem leiga, assim, é o roubo do dinheiro público. Tecnicamente, a gente não poderia usar essa expressão roubo, mas vamos dizer de um jeito bem leigo. É o roubo do dinheiro público. A gente vai tratar desse conceito de corrupção e não da corrupção de um modo muito amplo, como uma deturpação moral. E nessa nossa abordagem, eu propus para o Franklin, e a gente não teve tempo depois de conversar, e até, Franklin, se quiser fazer diferente, você propõe e eu sigo, tá? Você que a minha sugestão foi a gente encarar a corrupção por 4 ângulos diferentes. Primeiro, uma dimensão individual da corrupção como um desvio individual, como uma quebra de um mandamento, como o mandamento não roubarás, não furtarás. Uma segunda dimensão, a dimensão coletiva, da corrupção como uma quebra do mandamento de amor ao próximo, uma falta de cuidado com as pessoas. Aqui entra a corrupção o combate à corrupção como uma luta por direitos. Essa é uma segunda dimensão, a coletiva. A terceira dimensão é uma dimensão social, uma perspectiva social cristã de olhar para a corrupção, que a corrupção é colocada, o respeito à lei é colocado pela Bíblia em vários textos, o respeito às regras, o respeito aos mandamentos, à lei, é colocado muitas vezes na Bíblia como uma condição para a prosperidade. Então seria uma perspectiva, vamos dizer assim, social, de impacto social, de danos do cumprimento da lei. E a quarta dimensão seria uma dimensão governamental. Uma luz lançada, cristã, uma luz lançada, uma perspectiva bíblica da corrupção como uma violação da missão central, da função central do governo, lá de Romanos 13, que é a função central de prover justiça. Seriam 4 dimensões, então, individual, coletiva, social e estatal. Franklin, vamos por esse caminho? Quer sugerir outro? Eu vou sugerir que você escreva um livro sobre isso e publique pela Vida Nova. O esboço está pronto. Mas vamos lá, o esboço está ótimo, vamos conversar sobre isso. Vai ser um livro coletivo. O meu é esboço, o conteúdo vem de você aí, cara. Então, a gente trabalha junto, vai ser uma honra. Mas olha só, antes de entrar no assunto propriamente dito, é importante assim fixar um ponto para os nossos leitores que tem a ver com o meu livro mais recente, que é a nossa relação com o ente estatal na Bíblia. Então, alguns dos pontos que você levantou aí têm a ver com o Antigo Testamento. E tem muito cristão piedoso que acha que a gente não tem nada mais a aprender com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento só toca o judaísmo ou só toca uma primeira revelação divina. E agora nós estamos sobre o Novo Testamento e a gente não precisa mais aprender do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é mais normativo para a gente. Essa é uma ideia muito comum, mas isso significa amputar 2 terços da Bíblia. 2 terços do livro básico da nossa fé são descartados. E essa não é a posição que o cristianismo majoritário, até mesmo católico, tem aceitado. Em linhas gerais, para ajudar o nosso ouvinte aqui, a gente precisa ter uma visão integrada da Bíblia. O que não quer dizer que hajam elementos de descontinuidade
entre a revelação de Deus para o seu povo em Israel e para nós, judeus e gentios, que temos nos achegado a Jesus como único Messias. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, a gente lembra que Israel é uma nação chamada para ser santa, ela tem um rei, o rei tem poderes limitados, o sacerdote tem seus poderes também limitados, o profeta funcionaria como um jornalista inspirado que cobraria dos poderes a adequação à lei dada no Sinai. Então, para o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus estava debaixo da lei. Eu acho até engraçado, muito crente fala de que os judeus viviam uma teocracia no Antigo Testamento. Não, eles viviam um governo sob a lei. Deus revela a lei do Sinai, e a partir da lei do Sinai há vários elementos ali de acréscimos e de desenvolvimento da lei do Sinai, mas a ideia é que todo o povo de Israel estava debaixo da lei do Sinai. Até mesmo os estrangeiros, eles eram muito bem-vindos em Israel, mas uma vez vindo para Israel, como é o caso de Raabe, de Ruth, né? Eu preguei agora domingo, 2 Samuel 11, né? Os valentes de Davi, Urias, os estrangeiros também viviam debaixo da lei de Deus. E como você levantou no seu esboço, Deltan, que está muito legal, um esboço bem bacana, é um bom guia para a nossa conversa aqui, até para ampliar, né? Essa lei fala do cuidado individual quanto à correção, à corrupção. Então, quando o mandamento fala não furtarás e não cobiçarás, no nível mais individual, a ideia ali é que cada membro da aliança ele deve se contentar com o que ele tem, não cobiçar o bem do próximo e não predar o bem do próximo. E a corrupção, e você tem falado bastante sobre isso, né? Uma frase que você disse, eu acho que quando você vê aqui em São José dos Campos, num daqueles encontros que eu participei, é que a corrupção é mais danosa para uma nação do que o traficante. E no caso do Antigo Testamento, é assim. A corrupção individual, tanto cobiçando o bem do próximo ou roubando o bem do próximo, predando a propriedade do próximo, é uma corrupção que preda a nação de Israel na base. A gente pode lembrar aqui, do Antigo Testamento, do que Deus fala, por exemplo, quando acontece de Acabe e Jezabel cobiçarem um terreno de um homem, matarem esse homem, baseado num falso testemunho, e tomar os bens desse homem. Então Deus vai julgar Acabe e Jezabel, e o final da vida deles é horroroso. Por quê? Porque eles quebraram os 2 mandamentos. Eles se corromperam as estruturas de poder do Reino do Norte para predar o bem de um homem, o terreno de um homem, e mataram esse homem no processo. Então, como a gente notou, você notou aí na introdução, quando a gente pensa na nação de Israel, Deus era muito criterioso em ordenar um comportamento reto para a nação, de tal forma que a corrupção, no nível que foi colocado no começo da conversa, né? Essa corrupção que preda os bens do próximo, preda o imposto que é levantado, né? Dá uma destinação outra para os impostos arrecadados em Israel, preda o bem dos cidadãos de Israel. Esse tipo de corrupção era totalmente condenado por Deus no Antigo Testamento, tanto no nível individual como no nível nacional. E aqui a gente pode lembrar, por exemplo, do profeta Abacuque, que ele se agarra a Deus, né? O nome dele é abraço, né? A tradução do nome dele é abraço. Ele se agarra a Deus e ele vai lutar com Deus. Deus, o Senhor nos deu mandamentos, um código de conduta, que é uma Constituição. E essa Constituição está sendo violada. Ele vai falar de violência, que fica impune, mas ele fala de juízes iníquos e de corrupção rolando dentro da nação de Israel. E a pergunta de Abacuque é: Senhor, o Senhor que é tão puro de olhos, vai permitir essa corrupção, juiz vendendo sentença, pessoas fraudando as outras, peso da balança sendo fraudado para a pessoa pagar mais quando deveria pagar menos da feira, pessoas sendo assassinadas por nada. O Senhor não vai intervir? Aí Deus vai dizer para Abacuque, né? Eu vou intervir,
eu vou trazer a Babilônia para disciplinar o povo de Judá. Né? Então, uma questão básica para nós aqui como cristãos, católicos, protestantes, pentecostais, é que Deus estabelece a Constituição para uma nação específica, não é para todo mundo, e ele e Deus mesmo regula como essa nação deve lidar com a honestidade no nível mais básico. A honestidade com o trato com o próximo, a honestidade com os bens pessoais, os bens do próximo, a honestidade com o imposto que é arrecadado para receber uma destinação como Deus ordenou. Só que aí a pergunta que alguém pode fazer é o seguinte: tudo bem, a gente aceita isso, mas e no Novo Testamento? Num nível muito interessante, as demandas morais do Antigo Testamento permanecem no Novo Testamento. Então, se de um lado nós, como cristãos, devemos aderir aos comandos da lei de honestidade mais básica na esfera pública, né? De um outro lado, a gente é chamado a convencer outros, mesmo não cristãos, e mesmo aqueles sobre posição de autoridade, a também se colocar debaixo das exigências que Deus faz de honestidade, comportamento probo com os bens pessoais e os bens do próximo e também com a coisa pública. Então, os mandamentos do Antigo Testamento, morais, permanecem no Novo Testamento. Né? E a gente é chamado agora a chamar aqueles que não são da fé, a lembrar eles da superioridade dos mandamentos bíblicos sobre outras formas éticas. Então, a gente é chamado a convencê-los, não impor, mas a convencê-los da validade desses mesmos mandamentos do passado, também no presente. Certo. Então, a gente está falando da primeira dimensão, especialmente vamos resumir assim, a primeira dimensão de uma perspectiva bíblica sobre a corrupção como desvio, como roubo de dinheiro público, é uma dimensão individual. É a dimensão do não roubarás. É a dimensão de evitar uma deterioração moral do indivíduo nesse cobiça e nessa predação do bem alheio. É uma análise que busca honestidade em relação aos bens do próximo. A gente poderia também relacionar aqui com aquela ordenança de Jesus de você ser sal da terra e no sentido de você do sal que preserva o alimento. Né? O sal era usado como um instrumento de preservação do alimento numa época que não tinha geladeira. Então, o sal evitava o apodrecimento moral. Então, o cristão, ao lutar contra essa corrupção, esse desvio do bem alheio, ele está sendo sal, está evitando um apodrecimento moral. Esse é tudo a primeira dimensão individual. Mas a gente não quer se alongar muito, então eu já vou avançar para a segunda dimensão, tá, Franklin? Para a gente passar rápido, para as pessoas terem uma perspectiva ampla da visão cristã sobre a corrupção. Vamos então, agora para a segunda dimensão, que é uma dimensão coletiva. Quando a gente fala de dimensão coletiva, uma perspectiva bíblica sobre a corrupção, numa análise coletiva, a gente está falando aqui de justiça social. A gente está falando da reclamação que vários profetas fizeram sobre justiça social. Por exemplo, lá em Miqueias 7, o profeta está reclamando lá em Miqueias 7, dizendo que 7:3 aqui. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno. E o que me surpreende aqui, Frank, é que podia ser um jornal de hoje, né? Você abre lá o jornal hoje, e aí vem assim, ó, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. E aí ele segue dizendo que reclamando da injustiça social em vários pontos, o melhor deles é como dinheiro, o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos, fala da desconfiança em relação às pessoas ao redor. Miqueias 1, versos 1 a 7, trabalha bastante essa dimensão pública, coletiva, da busca por uma vida de justiça. Né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui, Salmo 82, né? Deus preside a Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo no meio dos juízes. Até quando julgareis injustamente e favorecereis o ímpio? E depois, né, há um pedido aí que Deus se levante para julgar a terra, e é dito que Deus
vai fazer justiça, ele vai pesar a mão sobre esses juízes, né? Esses aí que deixam de fazer justiça ao pobre, ao órfão, não promovem, né, uma retidão para o aflito e o desamparado, não livra o pobre e o necessitado. Isso é um ponto importante, Deltan. No Antigo Testamento não se conhece uma dimensão solitária da vida. Por causa da ideia da aliança, toda a nação é ligada a uma ligação coletiva da nação. Então é muito sério isso no Antigo Testamento, que, por exemplo, a tolerância com um pecado público acarretaria o juízo de Deus sobre toda a nação. Então a gente lembra de Acã, né? Acã peca e o juízo vem sobre toda a nação de Israel. E era algo básico, não saquear a nação que está sendo invadida, no caso Jericó, né? E ele quebrou a ordem, o mandato, saqueou Jericó e o julgamento é coletivo. O mesmo se dá em outras passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive para si só. Há uma noção de constituição, de aliança, de pacto, de solidariedade. Então a nação ela está ligada num pacto com Deus, mas um pacto consigo mesmo. Então, quando é tolerado altas autoridades sendo corrompidas e corrompendo, essa corrupção ela desce para toda a nação. E aí Deus vai ter que vir em juízo sobre a nação, como ele fez várias vezes, aí, trazendo a Síria, trazendo a Babilônia. Né? Então, Deus vem coletivamente distribuindo seu juízo. Por quê? Porque houve tolerância coletiva com a corrupção do juiz, com a corrupção do profeta. Jeremias fala de profetas vendendo sentença para agradar o rei. O equivalente hoje de um pastor falando que é agradável ao político, né? Não chamando o político a arrependimento, né? Mas adulando o político. Então, há condenação do profeta que adula a autoridade pública. Há condenações muito duras contra a corrupção do pecado, ou corrupção e pecado do rei. O rei que cobiça a mulher do próximo, o rei que saqueia os tesouros do palácio, o rei que faz uma guerra de conquista por causa de cobiça. Né? Essa é a dimensão coletiva da corrupção. No Novo Testamento, pode parecer que há uma descontinuidade, mas não há. Por exemplo, Paulo em Romanos 13 e Pedro em 1 de Pedro 2 vão falar do que se espera da autoridade que é ordenada por Deus. Estou adiantando até o ponto aí, mas no Novo Testamento, a gente pode voltar com mais calma daqui a pouco a Romanos 13, que é um texto importante para a gente, né? Mas Paulo, Pedro, eles vão lembrar que nós pagamos imposto e esperamos certos serviços da autoridade. Né? Em Romanos 13, Paulo vai usar a expressão, né, a autoridade faz um serviço de diaconia e por isso a gente paga imposto. Geralmente, em Romanos 13, a gente lê os pedaços, né? Toda autoridade é ordenada por Deus. Pronto. Então, eu não devo criticar quem está no poder. Mas não é só isso que Paulo fala. Ele diz toda autoridade ordenada por Deus, e depois ele qualifica qual autoridade ordenada por Deus, ele vai dizer, por isso nós pagamos imposto. A gente paga imposto porque a autoridade faz o serviço de diaconia com aquele que faz o bem. Então, também no Novo Testamento, há essa dimensão da retidão pública. Espera-se que nas relações interpessoais haja honestidade, haja a misericórdia, haja compaixão. No Novo Testamento, não se abole a necessidade do Estado olhar com misericórdia para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o que sofreu a violência, para o pobre. Isso continua também no Novo Testamento. Há uma outra dimensão, porque a igreja é chamada a ajudar esses, né, que estão em situação de vulnerabilidade, mas, do outro lado, a corrupção, a maldade, também mina no Novo Testamento ajuda esses. Um texto, Deltan, que é pouco considerado no Novo Testamento, quando a gente pensa na corrupção do ente público, é Apocalipse 13. A ideia da besta que surge do mar. Né? O que é a besta que surge do mar? É o Estado que acha que tem o poder total, que acha que pode ser cultuado e que corrompe todas as relações
por meio do poder. Ou ele esmaga ou ele corrompe, né? Ou ele ganha pela corrupção. Então, Deus, em Apocalipse 13, ele usa o profeta, usa o apóstolo João para caracterizar esse tipo de estado de uma forma horrorosa, né? Imagina um ser bestial saindo do mar, né? Exigindo culto e todo sujo ali de algas marinhas e coisas desse gênero, né? Não é um ser bonito para se ver. Não é um estado bonito, né? Que está sendo caracterizado em Apocalipse 13. É um estado mau que a tudo corrompe, no afã de ter poder total, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, no stalinismo, no nazismo, né? Que eles corrompiam juízes, né? Eles corrompiam... Segura que a gente vai falar ainda dessa dimensão. Ok, então a gente para. Então, vou puxar o freio de mão aqui. Primeira dimensão que a gente viu, a dimensão da corrupção, o prisma com uma desonestidade individual, violando mandamentos, como o mandamento de não roubarás, não cobiçarás. A segunda dimensão que a gente está abordando agora é a dimensão da corrupção como algo que afeta toda a coletividade, acaba gerando injustiça social, porque prejudica saúde, educação, segurança, prejudica as oportunidades e gera uma injustiça social, e a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, critica a injustiça social. Critica esse estado em que os governantes abusam do seu poder, gerando injustiça social, gerando uma falta de cuidado com aquele tripé bíblico, né, do estrangeiro e da viúva. E a gente pode olhar ainda, né, dentro desse aspecto da corrupção, dessa dimensão coletiva, né, ou dessa perspectiva coletiva, da corrupção, como ela afetando o coletivo, a partir de uma perspectiva bíblica, a gente pode olhar ainda ela como o combate à corrupção como uma dimensão do amor ao próximo. Quando o mandamento central da Bíblia é resumido em amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo tem uma dimensão material, uma dimensão espiritual, uma dimensão emocional. Você ama o próximo evangelizando, uma dimensão espiritual, ama o próximo psicológico, cuidando do bem-estar emocional das pessoas, uma dimensão emocional, e também através de uma dimensão material. Servindo as pessoas, cuidando do bem-estar, das necessidades daquela pessoa, alimentação, saúde, segurança. E a corrupção, ela viola tudo isso. Então, o combate à corrupção tem um segundo fundamento bíblico, que é o combate à injustiça social, que perpassa toda a Bíblia, que está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, essa é a dimensão sobre a qual a gente está falando. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, senão a gente vai para a terceira dimensão. Só para reforçar essa segunda dimensão, Deltan, eu queria recomendar para os nossos ouvintes vocês consultarem depois 1 Reis, capítulo 21. É um texto muito relevante para o tempo presente, né? Acabe e Jezabel cobiçam o terreno de Nabote, querem comprar com fraude o terreno. Nabote se recusa. E o que acontece? Nabote, por instigação de Acabe e Jezabel, é falsamente acusado. Juízes são corrompidos. Nabote é julgado e condenado e morto. E o terreno é tomado agora por Jezabel e Acabe. É interessante. Todo esse processo de autoridades agindo a parte do mandato de Deus, né, corrompendo e destruindo a vida de uma pessoa, né, usando o poder público para destruir a vida de uma pessoa. Mas aí tem o fim dos dois, né? Elias se levanta e profere a profecia, dizendo que por causa desse pecado específico, a vida de Acabe e Jezabel vai ser varrida da terra. Quer dizer, se nós vivemos num mundo cheio da presença divina, a gente não deve perder a nossa confiança em Deus, a gente não deve se desesperar quando parece que a maré é contra nós, porque Deus está no céu. E aqueles que agem à semelhança de Jezabel, de Acabe, fraudando a justiça, corrompendo outros âmbitos do poder público para se dar bem, eles vão se ver uma hora com um Deus único, o Deus que reina nos céus, eles vão dar conta dos seus atos, né? Legal. Então, agora a gente vai avançar para uma terceira dimensão, uma terceira análise, terceira forma de você analisar a corrupção à luz da Bíblia. Lembrando que a gente viu a primeira forma como a corrupção como uma violação dos mandamentos básicos, não roubarás, não cobiçarás,
uma quebra de honestidade básica, uma exigência bíblica, uma exigência cristã. E a gente viu também a corrupção a partir de uma segunda perspectiva cristã, que é a corrupção como algo que mina a justiça social, que mina a educação, a segurança, a corrupção como algo que afeta toda a coletividade, não mais apenas um direito individual, não mais apenas afetando o patrimônio específico de pessoas, mas minando as bases da justiça social pelo desvio de recursos que pertencem a toda a coletividade, ferindo aí num momento básico de amor ao próximo na dimensão material, que é uma análise, né, do combate à corrupção como uma luta por direitos, uma luta por amor, por compaixão. E agora vai para a terceira dimensão. Em vários textos bíblicos, Franklin, eu vejo a Bíblia colocando como que a obediência à lei, em geral no Antigo Testamento aparece, né, como uma referência aos mandamentos ali, né, como a Torá e a lei, a obediência à lei como uma condição para a prosperidade. E para mim isso tem todo sentido. Porque se você não tiver uma segurança jurídica, como é que isso vai desenvolver prosperidade? Se você não tiver um Estado que, como lá em Romanos 13, puna o mal feito e recompense o bem feito, o trabalho, a dedicação, como que você vai ter a base para você prosperar, para uma economia se desenvolver? Então, eu vejo a obediência à lei sendo mencionada, por exemplo, em vários textos. Vou mencionar aqui alguns, tá? Eu vejo em Deuteronômio 8:1. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lá é 1:8-9. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Para que a obediência à lei? Aí ele segue. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Coloca como a consequência a obediência da lei, essa segurança jurídica, essa obediência das regras, sabe? Critério da lei como uma condição para a prosperidade. Aí lá em Salmos 1:1-3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, em outra tradução. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Ele fala que é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz, de novo, o respeito à lei, o respeito aos mandamentos, a honestidade, a correção, como uma condição para a prosperidade. Lá em Salmo 128, 1-2, também traz a mesma ideia. Então, aqui, o combate à corrupção aparece como uma medida de uma dimensão socioeconômica, uma condição para a prosperidade social. Exato. O que você acha? Concorda? Concordo. E é interessante notar, Deltan, em todo o Antigo Testamento, e como eu disse no começo, essa ênfase permanece no Novo Testamento, o apelo todo é a pessoa. A pessoa tem que ter um compromisso com a retidão. Outros ao seu lado também tem que ter esse compromisso com a retidão. Não há que ter tolerância com a corrupção. E se o povo, seja no âmbito da igreja ou no caso do âmbito de Israel, perseverar na retidão, Deus vai abençoar essa nação. Alguns eruditos, Deltan, têm sugerido, inclusive, que tanto Judá como Israel foram para o cativeiro justamente por não cumprir os mandatos divinos de zelar pelo próprio bem e não cobiçar o bem do próximo, mas, outro lado, ter um olhar de sensibilidade para aqueles que estão ao seu redor. É curioso isso, porque algumas pessoas vão tentar enfiar na Bíblia uma leitura de esquerda, né? Então, eu já ouvi gente falando, né? Olha, o ano do jubileu no Antigo Testamento, ele deveria ser mandatário, né? E nós devemos também... Volta para todo mundo nos entender. Nem todo mundo tem uma familiaridade com a Bíblia. Ano do jubileu é o 7º ano em que os escravos eram libertos. Isso? E também tinha aquele período que a parte da terra era dada para esses escravos também. Né? Eles ganhavam a posse da terra, né? Mas qual o ponto aqui que é interessante? Não era o Estado que era o responsável por essa divisão de terra. Era o indivíduo. Havia um apelo aos membros do povo da aliança para que eles tivessem a vida de retidão, mas também distribuíssem bens e produtos para aqueles que não tivessem. Então, é uma mudança que vem de baixo para cima,
e não é imposta pelo governante, não é imposta pelo Estado. Quando o Estado quer se meter nessa área, acaba que nem Jezabel e Acabe e Nabote, como eu mencionei no texto de 1 de Reis 21. Mas é interessante que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há essa lição pragmática. E a gente não deve fugir dela. Isto é, se uma nação ela aplica a moralidade às coisas públicas, essa nação vai ser próspera. E, Deltan, a gente pode ver isso empiricamente. Obviamente, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suíça, em termos de fé cristã, eles estão num declínio acentuado. Mas o que foi conquistado, que ainda é usufruído pelas essas nações, tem a ver com esses exemplos da retidão. A retidão não só individual, mas a retidão pública. Por exemplo, em Lausanne, na Suíça, até hoje no Palácio da Justiça, lá tem um quadro que eu acho muito bonito, que é a Senhora Justiça. Ela está segurando a balança, ela tem a espada, mas a espada não está para a terra. Ela não está cega, tá? Ela está com os olhos abertos, segurando a balança e com a espada. A espada está apontada para a lei. Isso é típico de país protestante. Quer dizer, a Constituição num país protestante foi moldada pela Constituição maior, que é o Decálogo, que é a lei moral do Antigo Testamento. E olha a prosperidade desses países, olha a pujança desses países. Eles estão em declínio. A moralidade pública está em declínio, a fé cristã está em declínio, até nos Estados Unidos. Mas ainda se vê o resultado dessa ênfase de trazer os mandatos divinos para a arena pública também, não só para o âmbito individual, mas para a arena pública, para guiar a nação, na esperança de que, se a nação é reta, ela vai ser próspera. E Deltan, eu acho que a gente já conversou sobre isso no passado, mas o que me dói no país, no nosso país, é o seguinte: o Brasil é um país rico, é um país continental, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é inventivo. Quer ver o brasileiro que dá certo? Vai ver o brasileiro dos Estados Unidos. Vai ver o brasileiro em Portugal. Os caras estão dando certo. Por quê? Porque o brasileiro, o americano está com o problema na frente dele, o europeu está com o problema na frente dele, ele trava. O brasileiro já pensa 2, 3 soluções, driblando o problema, dando um jeitinho, resolve o problema dentro dos limites da lei ali, sem ser desonesto, sem ser mal. O brasileiro é bom. E por que nós continuamos vivendo de migalhas? Porque os retrocessos do combate à corrupção que temos aqui, será que esses retrocessos que afetam a moralidade pública também não afetam a prosperidade do país? Está tudo imbricado. O nosso país nasceu como terra da Vera Cruz, né? Nosso país nasceu como uma nação cristã. Então, se a gente não consegue aplicar os comandos divinos também na esfera pública, a gente vai continuar sendo o país do futuro, lutando com a corrupção, com a violência, o incremento da violência, uma sociedade muito desigual, né? As elites olhando com nojo para o povo, né? As nossas elites torcem o nariz para o Brasil real, mas eu entendo que, se a semelhança de Estados Unidos, de Reino Unido, Suíça, Holanda, para ficar nesses exemplos, nós aplicarmos os mandatos bíblicos da esfera pública também, nós seremos uma nação próspera de fato. E aqui, gente, nós não estamos falando de converter o país em massa, isso é até ilusório, né? Estados Unidos, no auge do grande avivamento, que prepara a América para a independência, né? 25% da nação americana era de cristãos evangélicos, uma minoria. Eles tinham sua influência, mas a sua influência era moral, era projetar uma visão de moralidade, como essa moralidade é pública. E aí você lê lá sobre os primeiros presidentes da América, nenhum deles era cristão, protestante, evangélico. Não, mas eles, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, os pais fundadores, todos eles estavam dentro desses marcos que a Bíblia demanda da gente em termos de moralidade. E aí o resultado, em 50 anos, já era nação próspera. Em 100 anos, já era uma das maiores nações do mundo, sem mudar a Constituição a cada 10 anos. Né? A mesma Constituição desde a fundação. Né? Isso tem a ver com essa aplicação das demandas bíblicas, das demandas divinas na arena pública. Uma nação
que se adeque a essas demandas, vai ser uma nação próspera pela bênção divina e também porque essas balizas que Deus nos dá tornam-nos prósperos. Né? Não é um jugo que é colocado sobre a gente, mas é uma trilha para a prosperidade. Né? Sabe que eu estava com uma colega minha, promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a Luciana Asper, uma pessoa que eu gosto muito. Ela veio aqui em casa visitar a minha família. E quando ela estava saindo, ela virou para os meus filhos, ela disse uma coisa que ela não sabe que eu guardei, mas que eu nunca esqueci. Uhum. Ela falou assim, Thomas, Luísa, obedeçam ao papai. Obedeçam ao papai porque a obediência é o lugar de segurança de vocês. Uhum. Obediência é o lugar de proteção de vocês, é o lugar de Sim. segurança. Sim. Na verdade, a lei, as regras, elas são feitas para nos proteger, para o nosso próprio bem. Então, essa visão bíblica é a visão de que o respeito à lei é uma condição para a prosperidade. A ordem jurídica, o império da lei, o Estado, é uma condição para que você possa prosperar como nação. Certo? Então, a gente viu até agora 3 perspectivas cristãs sobre a corrupção. A primeira, de que a corrupção é uma violação de um direito individual, violação da honestidade, é a violação dos mandamentos, não roubarás, não cobiçarás, é uma deterioração moral. Ela viola a ideia de você ser sal da terra, evitar a deterioração moral do indivíduo. Em segundo lugar, a gente viu uma outra perspectiva, que é uma perspectiva cristã, de que a corrupção ela gera injustiça social. E o combate à corrupção é o combate à injustiça social que é pregado em toda a Bíblia. O cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, o cuidado com a comunidade. E quando existe corrupção, isso afeta a saúde, educação, segurança. Essa é a segunda dimensão, uma dimensão coletiva. A gente viu aqui que o combate à corrupção é uma questão de compaixão, de amor ao próximo na dimensão material. Em terceiro lugar, a gente viu o respeito à lei, a não corrupção, no sentido de não desvio de dinheiro público, não existiu abuso de poder econômico para fim privado, abuso de poder público para obter ganho privado, né? Então, nesse sentido, desvio de dinheiro público, de roubo no popular. A gente viu que o respeito à lei, a inexistência disso é uma condição para a prosperidade. A lei, do respeito à lei, de você criar um ambiente propício para que uma nação prospere. A gente vem perpassando a Bíblia. E agora a gente vai para a quarta perspectiva, que eu chamaria de uma dimensão estatal, uma dimensão de justiça como uma função central de governo, de combate como uma função essencial de governo com base lá em Romanos 13. Se a gente abre 13, Paulo escreveu o seguinte: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Aqui é uma ideia básica de governo, de função central do governo, como promover a justiça, recompensando quem faz o bem e punindo quem faz o mal. Uma quarta perspectiva bíblica da corrupção ou do combate à corrupção como a imposição de uma função central de governo que é promover justiça. Então, Deltan, essa passagem é a passagem central do Novo Testamento sobre a relação do cristão com o Estado. E antes de entrar nela, é interessante frisar o seguinte: Paulo está oferecendo aqui uma visão idealizada do Estado, né? Então ele está pintando, por assim dizer, uma noção do Estado em linhas gerais. Ele não está descendo a minúcias. Paulo não está tratando, por exemplo, da organização do Estado, se o Estado imperial romano, que era republicano, é o melhor, ou se a democracia direta da cidade-estado grega é a melhor. Ele não está interessado nisso. Ele simplesmente faz um frame, um quadro do que é o Estado ideal. E antes de entrar aí no texto, comentar o texto, um ponto que é legal aqui, Paulo está escrevendo a carta de Romanos por volta de 55, mais ou menos, depois de Cristo. Ele escreve de Corinto, que é uma cidade cosmopolita e muito rica, na Acaia, na Grécia, né? E ele escreve para uma igreja judaico-cristã em Roma. E mesmo romano, ele valorizava muito a probidade. Por exemplo, quem lê aí Vida dos 12 Césares, do Suetônio,
é muito interessante que Suetônio, muito crítico dos imperadores, ele só salva 3 imperadores. Otávio Augusto, quatro: Otávio Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito. E um critério dele é a moralidade pública. Esses imperadores eram probos, para usar a linguagem clássica, a linguagem arcaica aí, né? Eram gente honesta e que projetava no âmbito público essa honestidade, honestidade individual projetada no âmbito público, das relações públicas. Por exemplo, Otávio Augusto ele vai exilar a própria filha por causa de promiscuidade sexual. Havia, nesses 4 imperadores, essa noção de uma moralidade pública. Ponto. Então, Paulo, aqui, Romanos 13, ele está traçando essa noção geral do que é o governante reto. Então, é interessante notar, lendo toda a passagem, que, primeiro, ele fala que esse governante é ordenado por Deus e nós devemos nos sujeitar a ele, nós devemos estar debaixo da autoridade desse governante. Quem não se sujeita a esse governante ideal, quem se rebela contra esse governante, está se rebelando contra Deus. E aí, versos seguintes, 3 e 4, Paulo traça quem é o governante ideal. Ele nos indica aqui qual é o governante ideal. Primeiro, é o que pune o mal, pune o facínora. Em alguma medida, aqui Paulo antecipa os debates contemporâneos, o Estado tem o monopólio da violência. O Estado é ordenado por Deus para punir o mal. Nos nossos debates atuais, entre direita e esquerda, a pergunta que o esquerdista faz é: quem é o bom cidadão? Quem que é a pessoa... O brasileiro de bem, né? O cidadão de bem. O cidadão de bem, né? Isso aí, o brasileiro de bem. O cidadão de bem, segundo Romanos 13, é aquele que está cumprindo a lei. Aquele que se adequa à lei. E aquele que faz o bem ativamente. Então, Deus ordena a autoridade, nós devemos nos submeter a essa autoridade, porque ela tem um monopólio da força para perseguir o malvado e proteger aquele que faz o bem, aquele que se adequa aos justos princípios da Constituição. E também essa autoridade, ela promove, ela protege de um lado e promove aquele que faz o bem. Ela destaca aquele que faz o bem. Mais adiante, Paulo vai dizer que, verso 6, que essa autoridade é serva. 2 vezes essa palavra vai aparecer aí, né? Verso 4 e verso 6. Essa autoridade é diaconisa. O Deltan morou nos Estados Unidos, né? Ele conhece um pouco aí do sistema legal americano, do sistema político americano. A ideia aqui é que a autoridade pública ela é serva da nação. Essas noções vêm de Romanos 13. Né? Explica o que você quer dizer com diaconisa, da função do diácono, porque nem... Para o crente isso é fácil, né? O crente pega já a ideia fácil. Mas a ideia aqui, quem nos ouve aqui, a ideia é que o Estado é aquele que serve à mesa do cidadão. O Estado é o que ajuda o cidadão. O Estado é um servidor, é um ministro. Né? Então, se a gente fosse pensar em termos de pirâmide, a mentalidade brasileira é que a autoridade está lá em cima. Todo mundo aqui já deve ter escutado aquela frase, né? Você sabe o que ele está falando, né? Abuso de poder aí, a pessoa projeta o poder para esmagar o pequeno. Na cultura bíblica e na cultura dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Suíça, da Holanda, é o povo que está em cima. A autoridade constituída por Deus está embaixo, ela é serva, ela é diácona, né? Ela presta diaconia. Então, na cultura americana se fala, né? Quando a pessoa deixou seu cargo público, policial, promotor, juiz, político, ele é promovido a povo. Né? Então, essa visão está entranhada no Antigo e no Novo Testamento, essa visão da cultura anglo-saxã. Então, olha que bonito aí. O Estado ideal, ele serve à mesa do seu cidadão. Ele apoia o seu cidadão. Então, quando Paulo aqui pinta o Estado ideal em termos bíblicos, é excluída de toda linha o Estado corrupto, o Estado cleptocrata, o Estado que tem o prazer em roubar, em predar, ou pior, né, torna normal o roubar e o predar. Então é muito legal que assim, o Romanos 13, 1 e 2 não pode ser isolado do restante da passagem. Aliás, Paulo fala aqui de pagarmos impostos.
A ideia é causal. A autoridade ordenada por Deus para punir o mal e promover aquele que faz o bem, para servir e alimentar, servir à mesa do que faz o bem, e por isso a gente paga imposto. É bem interessante isso. Então, o imposto aqui não deveria ser um peso para aqueles que vivem diante de uma autoridade ou um Estado que tem uma autoridade que projeta uma visão de moral bonita, judaico-cristã. Tá? Então, o imposto não é um peso. O imposto é um investimento no Estado que vai proteger o pequeno, vai proteger o que faz o bem, vai promover, vai destacar aquele que faz o bem. É bonito, né? Lembra aí da época da Lava Jato, né? Eu lembro, por exemplo, o Moro, quando ele recebeu uma comenda das Forças Armadas. É bonito até para o cidadão, quando ele vê um funcionário público que o representa bem, que honra o seu chamado, quando ele é destacado, quando ele ganha um prêmio, ganha um destaque do próprio Estado. Puxa, a gente está vendo ali uma autoridade que foi ordenada por Deus para proteger aquele que faz o bem, para punir o que faz o mal contra o que faz o bem, e a gente paga imposto com alegria. Não é um peso agora pagar imposto para esse, né? Então é interessante que o Novo Testamento não tem uma visão de moralidade pública ou moralidade do Estado em antagonismo, em ruptura ao Antigo Testamento. Por exemplo, me permita que o nosso tempo está avançando aqui, né? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele fala da autoridade constituída de forma muito parecida com Paulo. A linguagem é praticamente a mesma. Mas Pedro, ele inclui ali uma palavrinha. Ele diz que a gente deve sujeitar ao rei como soberano. E os eruditos sugerem que Pedro escreve sua primeira epístola para a igreja também em Roma. E a igreja dispersa do mundo romano, mas a igreja em Roma. Mas a Roma era comandada por um imperador. Por que Pedro usa a palavra rei? Somente no século IX, Deltan, o Império Romano do Oriente, né, usou a palavra rei para descrever o imperador. Desde o século V a.C., usar a palavra rei no linguajar político de Roma era um crime. Era visto como traição, porque o romano detestava a monarquia. Para o romano, a monarquia era um sistema de governo degenerado. Né? Eles se viam como república, mesmo com o imperador. O imperador, no limite, era um cônsul também, era eleito para o consulado. Né? Mas por que Pedro usa a palavra rei aqui? Porque Pedro tem todo o Antigo Testamento por trás de si. Ele projeta aqui que a gente deve sujeitar ao rei como o rei ideal do Antigo Testamento, como o rei Davi, como o rei Jonatas, como o rei Ezequias, como o rei Josias, que eram grandes reis. Então, Pedro, de forma muito sutil, ele projeta o Antigo Testamento como um padrão para a moralidade pública também no Império Romano. E quando a gente vai para fontes extra-bíblicas, como Suetônio, a gente vê que alguns reis, alguns imperadores romanos, eles, em alguma medida, lembravam do seu comportamento público correto, sem se corromper, a os reis de Judá que eram aprovados por Deus. Né? Então, Pedro lembra, sujeitai-vos ao rei como soberano. Né? É uma ordem por causa do Senhor. Né? E ele joga essa imagem do rei da casa de Davi, o bom rei da casa de Davi, como um paradigma para a gente julgar os reis, né? Para o leitor original julgar os reis daquela época, né? O imperador daquela época. Legal, Franklin. Eu sei que a gente está avançado na hora, eu não quero tomar mais do seu precioso tempo ainda, mas eu queria que você me falasse rapidinho, função a partir da cosmovisão cristã. Eu quero aproveitar teu conhecimento profundo, tua experiência. A cosmovisão cristã, qual é a função central do Estado? É promover a justiça? Sim, não? E o que mais é? Qual é a cosmovisão cristã sobre o Estado e a sua função? Em linhas gerais, a função do Estado para a Bíblia e para a fé cristã é bem limitada. O papel do Estado é promover a justiça. Em alguma medida, o Estado tem um monopólio da violência, continua tendo o monopólio da violência. Né? Então, as forças de perseguição, procuradores, policiais, esses são parte da função primária do Estado, mas, do outro lado, o Estado não faz tudo. Em termos assim, de organização da sociedade, o Estado está do lado da família,
está do lado da igreja, está do lado das guildas ou sindicatos, o que a gente quiser chamar, está ao lado do entretenimento. Na visão moderna, Deus foi retirado do quadro, o Estado foi colocado no lugar de Deus, agora o Estado comanda todas as esferas da sociedade. O Estado manda na arte, no entretenimento, na economia, nos meios de comunicação, na igreja, na família, etc. e tal. O papel do Estado é limitado. Agora, tem um negócio também que algumas vezes se perde de vista, é que o Estado é importante sempre que há um conflito entre outras esferas da sociedade e um elemento fraco entra no embate com o elemento forte. O Estado é chamado para ficar do lado do fraco, para fazer justiça e ficar do lado do fraco. Então, em termos gerais, o papel do Estado permanece para implementar a justiça, para implementar a boa moralidade nas relações da sociedade, mas o Estado não pode tudo, né? Eu costumo dizer que quanto mais esferas, quanto mais poderes a gente tiver na sociedade, mais democrático a gente é, né? Então, a gente fala aí dos meios de comunicação como quarto poder, eles têm que ter liberdade para fazer o seu trabalho. Não podem ser cerceados, por exemplo, pelo judiciário. Mas eu gostaria, como na América, que a gente pudesse votar para juízes, votar para delegados, votar para procuradores, né? Quanto mais dividida e fracionada o poder do Estado, mais o Estado tem liberdade, mais o Estado é próspero, mais o Estado é eficaz, né? Porque para a pessoa continuar no seu cargo público, ela vai ter que buscar isso pelo poder do voto, ela tem que ser boa, né? Então, lá nos Estados Unidos, né, você morou lá, né, o juiz vai falar de quantas pessoas ele condenou naquele mandato dele, o procurador vai falar de quantas pessoas ele condenou ali, porque para ele continuar no seu cargo, ele tem que mostrar serviço implementando a justiça, né? E como a gente está falando aqui, um Estado justo, reto, é base para o Estado ser próspero. Se o Estado não é justo, se o Estado não tem uma moralidade básica e não implementa essa moralidade básica da sociedade, não há, né, como haver prosperidade para a nação. Legal, super legal, Franklin. E quem quiser aprofundar um pouco, estudar isso, eu senti falta disso. Eu fui aprender há poucos anos sobre cosmovisão cristã de Estado. O pessoal pode estudar um pouco sobre soberania das esferas, né, que é uma visão protestante da relação do Estado com a sociedade. Fala que as esferas, as diferentes esferas da vida, elas são independentes, né, mas de Deus. E no prisma católico eles falam de subsidiariedade. Exato. É outro princípio. Então, quem quiser conhecer mais, se pesquisar por isso, vai achar mais conteúdo. Franklin, super bacana estar com você. Eu queria deixar 2 dicas para o pessoal. A primeira dica é, se você quer saber mais sobre corrupção, sobre impunidade, sobre causas de corrupção, sobre como a gente combate esse mal, eu queria sugerir o meu curso. Eu tenho esse livro, A Luta contra a Corrupção, também, e eu fiz um curso mais completo do que o livro. O livro retrata a Lava Jato, as 10 medidas contra a corrupção na época. No curso que eu lancei, é um curso online em que eu posso ser o seu professor, e está com desconto especial nesse mês de quase 30%, nunca dei esse desconto até hoje. Nesse curso eu falo sobre a corrupção, as causas, as consequências, as reformas, as causas da impunidade, como que a gente faz a reforma e como que a gente pode ser um agente de transformação dessa realidade, falando sobre esse assunto no mundo polarizado, com inteligência emocional. Eu uso dicas da Escola de Negociação de Harvard sobre como ter conversas difíceis. Eu uso Jonathan Haidt, que explica por que a sociedade se polariza. Eu uso Robert Patton, que explica como que a gente pode ter conversas estabelecendo pontos emocionais para levar argumentos nesse momento tão crucial em que a gente quer discutir política, em que a gente quer discutir corrupção publicamente. É um assunto que vem desde 2006, não sai do noticiário desde o Mensalão, 2005, e é um assunto presente em todas as eleições. Então, se você quer conhecer mais sobre isso, eu queria ter o privilégio de ser o professor de vocês que estão nos assistindo. Consulta lá o meu curso, tem o link do curso na bio, que é ali no meu perfil, tem do Instagram, tem um Linktree, você clica lá, você vai achar fácil o curso, ou entra na minha página, deltandallagnol.com.br, lá tem o link do curso também. Essa é a primeira dica. Agora, a segunda dica, igualmente importante, quero dar para vocês, é o curso do professor Franklin Ferreira. Conta aí para o pessoal, Franklin, o seu curso especial que você tem lançado. O pessoal pode ser teu aluno direto. Quem quer ser aluno
normalmente, de alguém como você, a pessoa tem que ter feito teologia ou fazer teologia, pagar uma série de mensalidades mensais ao longo de 5 anos, mas você hoje, aproveitando a tecnologia como a gente, tá oferecendo o curso diretamente, tirando o intermediário diretamente para os alunos. Esses são os nossos conteúdos. Gente, vocês sempre vão encontrar a gente falando disso nas redes sociais, porque são as nossas causas, é aquilo que a gente acredita, mas nessas plataformas hoje de curso online, a gente tem lá todos os conteúdos sistematizados, organizados, com material de apoio para você ter acesso diretamente. Fala um pouquinho mais sobre o seu curso, professor Franklin. Eu queria primeiro agradecer, Deltan, por dar a gente bater esse papo aqui, muito proveitoso. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. E você pode ver na minha bio, ou se não no site republicareformada.com.br, informações do meu curso Contra a Idolatria do Estado. É um curso que amplia o que eu escrevi nesse livro aqui. Esse livro foi lançado aí em 2016, né? No auge aí da Lava Jato, tá? Inspirado aí pelo esforço da Lava Jato também. Mas o meu alvo nesse livro aqui, e é o alvo do curso, é tentar destacar o quanto a Bíblia fala da relação do crente com a política. A Bíblia fala muito sobre isso, ensina muito sobre isso. Por exemplo, o que o livro de Esther, que não cita o nome de Deus uma única vez, tem a ensinar para a gente da relação do fiel com a política, sobretudo da relação do fiel com o palácio. É um dos livros que toda a história é contida dentro do palácio. E o nome de Deus vai citado única vez. Palavras como lei, aliança, profeta, não é citado única vez. Mas o que a gente aprende no livro de Esther? Eu vou trabalhar também o que o Novo Testamento fala da relação do crente com a política. Vou falar um pouquinho sobre enquadramentos políticos, o que é direita, o que é esquerda, de onde vêm esses conceitos, como o cristão se coloca diante desses conceitos, como esses conceitos chegaram ao Brasil, falar um pouquinho de teatro das tesouras, que a gente está vivenciando um pouquinho agora também. Vou pegar um estudo de caso para mostrar que cristãos lutam contra o totalitarismo, contra o autoritarismo. Então, eu vou historiar como os cristãos lutaram contra o nacionalsocialismo na Alemanha, década de 30 e 40. Vou falar um pouquinho de positivamente agora, o que a Bíblia, em conjunto, ensina sobre república, que é uma visão diferente de democracia, né? É um modelo mais americano e não tanto brasileiro, que é mais oriundo do modelo francês. E, no final, eu falo aí como a gente pode votar com sabedoria. Só que no meu curso eu estou ampliando o que se tem no livro. Nós vamos trabalhar aí sobre a fé cristã e aborto, fé cristã e ideologia de gênero e outros temas aí bem presentes na atualidade e que são importantes para cristãos. Esse curso foi reaberto, a oferta desse curso. Eu tinha fechado a turma há pouco. E a oferta desse curso fica aberta até sábado, 23h59. Então, dá uma olhada no meu perfil, está lá na minha bio, ou se não, no site republicareformada.com.br. Você pode encontrar mais do curso aí. E recomendo o curso do Deltan e a leitura do livro dele. Infelizmente, gente, parece que tem pessoas hoje que querem apagar uma parte da nossa história, né? A semelhança do que Stalin fazia apagando personagens que ele não gostava, né? Ele apagava a foto lá. A nossa história é nossa história, tem que ser preservada, tem que ser valorizada. Eu recomendo o livro do Deltan, tá? A Luta contra a Corrupção, que é uma história da Operação Lava Jato, com lições e ideias para debate. Inclusive pode ser usado em grupos pequenos da igreja para debater luta pela corrupção, contra a corrupção, luta pela moralidade pública. Então, recomendo esse livro como um testemunho da nossa história, que não pode ser apagado e a gente não pode permitir que seja apagado. A Lava Jato é uma dessas conquistas que a gente não pode esquecer na nossa história recente. Legal, Franklin. Franklin, eu estava olhando aqui o seu curso, achei super legal, porque você está dando esse desconto, como eu também. Acho que a gente pensou a mesma coisa antes das eleições, para que as pessoas tenham a oportunidade, para ter acesso à informação qualificada. E esse tipo de informação do meu curso é tudo que eu queria ter aprendido como cristão quando eu fiz minha faculdade. Eu aprendi toda a minha visão de sociedade, de Estado, foi aprendida na faculdade, mas sem o privilégio de ter acesso a uma visão cristã de tudo isso. Que é o que a gente chama de cosmovisão cristã, né? Como que você olha para a sociedade, olha para o Estado, para a sociedade, para as relações sociais a partir de uma visão bíblica, a partir de
de uma perspectiva cristã. E isso eu fui ter agora recentemente, anos depois de ter saído da faculdade. Mas olha, Deltan, a minha experiência é muito parecida com a sua. Nós somos filhos de igreja batista, né? Então eu também nasci no contexto de igreja batista e, assim, de um lado, ênfase no evangelho. Mas a Bíblia tem mais a ensinar para a gente do que o evangelho, né? O evangelho é a porta de entrada e a gente tem uma mansão, um castelo gigantesco para estudar e a gente nunca para de aprender quando entra no universo da fé cristã, né? Então, é curioso que somente depois de mais de 30 anos de igreja que eu comecei a me debruçar nesses assuntos, ler Abraham Kuyper, Althusius, Calvino e outros escritores importantes para a gente ter essa visão cristã da sociedade, né? E como Deus tem demandas também para essa visão, essa sociedade, a sociedade de forma mais ampla, né? É assim, eu estou colocando aqui o link do teu curso, porque eu procurei o teu curso antes e eu não achei procurando no Google. Quero reclamar, viu? Eu estou colocando aqui o link aqui nos comentários, é republicareformada.com.br. Aqui você vai aprender sobre... o curso é para quem quer viver numa sociedade justa e honesta, quem não sabe se posicionar como cristão em assuntos polêmicos, quem quer ampliar seu conhecimento sobre fé e política, quem não quer ser enganado por um falso líder. Gente, o Franklin é uma pessoa embasadíssima, das mais embasadas do Brasil para falar sobre qualquer tema teológico, cosmovisão cristã sobre política e Estado. E vou deixar aqui também para vocês, pessoal, o meu site é mais óbvio, é deltandalagnol.com.br. E vou encerrar, Franklin, só revisando, então, o que a gente viu hoje sobre a nossa conversa, sobre perspectiva cristã sobre corrupção. A gente viu 4 perspectivas cristãs sobre corrupção. Primeira, a corrupção é um erro individual, uma desonestidade individual. Ela fere o mandamento básico: não roubarás, não cobiçarás. Ela quebra a ideia de que a gente tem que ser sal da terra, evitar o apodrecimento. É um pecado. É um pecado. Ela é pecado, exatamente. Segundo ponto, a corrupção ela afeta saúde, educação, segurança, oportunidades. Ela gera injustiça social. Contra ela, a Bíblia se manifesta contra a injustiça social de cabo a rabo. Então, lutar contra a corrupção é uma questão de compaixão, de amor ao próximo, de luta por direitos. É uma questão de justiça social que está perpassando toda a Bíblia. Terceiro ponto, a gente falou ainda que a luta contra a corrupção, o respeito à lei, a segurança jurídica, o respeito à ordem, é uma condição para a prosperidade de acordo com a Bíblia. Isso aparece também em vários textos bíblicos. É uma dimensão aí socioeconômica. Em quarto lugar, a gente viu que a função central do Estado, lá em Romanos 13, é a função de promover justiça. E promover justiça engloba, evidentemente, combate à corrupção, combate ao crime. Foi uma perspectiva cristã, mas olhando como o combate à corrupção como uma função do Estado, como uma obrigação, um dever do Estado ideal sobre o qual o Paulo coloca, como bem disse o Franklin. Então, a gente viu essas 4 dimensões. Franklin, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra tremenda para mim estar recebendo. Honra toda minha, conversando com você, um privilégio. Vamos ter outras dessas conversas. Se você aceitar meu convite novamente, vai ser um privilégio. Com certeza. É um privilégio. Bacana, Franklin. Quero agradecer a todo mundo que está aqui também participando, comentando. Obrigado demais, pessoal. Obrigado pelo apoio, pela força de vocês. Renério Mendes, boa noite a todos. Você também, pessoal, dando boa noite, se despedindo. Muito legal, pessoal. Grande abraço. A gente está fazendo uma série de lives nessa semana, acho que o Franklin também. A gente está fazendo uma série de lives aqui do meu lado sobre corrupção, combate à corrupção. Sigam, amanhã vai ter live, amanhã, depois amanhã ainda, e sexta. Live surpresa. Vamos dois. Live até sexta. Isso aí, boa, Franklin. Deus abençoe. Sigam lá o Franklin lá, comentem, curtam para que a gente possa chegar a mais pessoas. Pessoal, grande abraço, grande beijo. Boa noite. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, Deltan. Deus abençoe. Valeu, querido. Tchau, tchau.